Depois de quase 3 décadas de negociação, a Europa está prestes a fechar um dos acordos comerciais mais ambiciosos da sua história. Um acordo que, no papel, promete gerar bilhões de euros, abrir mercados e fortalecer a economia europeia, em um mundo cada vez mais instável. Mas o que de fato é esse acordo da Mercosul-União Europeia? Quem realmente sai ganhando e quem é que paga a conta na prática? E se ele é tão vantajoso assim, por que será que alguns países como a Irlanda estão tentando frear o avanço desse acordo nos momentos finais? Para responder tudo isso, a gente precisa voltar no tempo e entender as escolhas que a Europa fez nas últimas décadas, porque é justamente esse passado que explica o porquê esse acordo se tornou tão urgente e necessário para os europeus. Bom, durante muito tempo, a União Europeia ela operou em uma posição relativamente confortável. A Europa vendia produtos de alto valor agregado para o mundo, como a questão de máquinas, dos carros, produtos químicos e farmacêuticos. Ao mesmo tempo, ela comprava manufaturados baratos da China, a energia barata da Rússia e mantinha uma relação economicamente estável e previsível com os Estados Unidos. Esse arranjo funcionou bem por várias décadas. O problema é que esse modelo criou dependência excessiva. É como uma empresa que tem poucos clientes grandes e poucos fornecedores estratégicos. Enquanto tudo está indo bem, os lucros aparecem. Mas bastam desses pilares falhar para que todo o sistema fique totalmente vulnerável. Foi exatamente isso que aconteceu. A guerra entre Rússia e Ucrânia escancarou a dependência energética da Europa. Durante anos, o gás russo barato sustentou a indústria europeia, ajudou a manter os custos baixos e garantiu competitividade. Quando esse fornecimento foi, então, interrompido, o impacto foi imediato. Energia mais cara, inflação para cima, pressão sobre famílias e empresas e um crescimento econômico cada vez mais fraco. Ao mesmo tempo, a Europa começou a sentir os efeitos de outro tipo de dependência, a da China. Um exemplo muito visível disso foi da entrada massiva dos carros elétricos chineses no mercado europeu. Esses veículos chegaram com preços muito mais baixos e competitivos do que os praticados pelas montadoras locais. Países como a Alemanha, que sempre tiveram a indústria automobilística como um dos seus pilares, vamos dizer assim, mais importantes dentro da sua economia, passaram a sofrer com a perda de mercado, fechamento de fábricas e pressão política interna por conta justamente desses vários custos que eles tiveram. E como se isso não fosse suficiente, a relação com os Estados Unidos também deixou de ser tão previsível feito era. A postura mais agressiva do atual presidente americano, Donald Trump, com suas críticas abertas à União Europeia, ameaças de tarifa e uma política econômica muito mais unilateral, deixou claro que a Europa não pode mais assumir que os Estados Unidos estarão sempre alinhados aos seus interesses. Esse conjunto de fatores fez a União Europeia acordar para uma realidade incômoda. Ela ficou dependente demais de poucos parceiros comerciais. Dependente para vender, dependente para comprar e dependente para se manter competitiva. Quando essas relações começaram a se tornar instáveis, ficou evidente a necessidade da diversificação. Diversificar aqui funciona exatamente como na questão de uma carteira de investimentos. Você não diversifica porque espera que tudo dê errado, mas porque sabe que, se algo der errado, o impacto será muito menor. E foi justamente nesse raciocínio que o acordo Mercosul-União Europeia voltou ao centro das discussões. O Mercosul, formado principalmente por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, representa um mercado grande que está em crescimento e ainda relativamente pouco explorado pelos países dentro da União Europeia, pelo menos em termos de acordos profundos. Além disso, é uma região rica em alimentos, energia e matéria-prima, justamente os pontos que passaram a ser extremamente estratégicos para a Europa depois das crises recentes. Ou seja, esse acordo não surge por uma questão de idealismo, ele surge por uma questão de necessidade. A União Europeia percebeu que precisava expandir os seus parceiros comerciais para além da China, dos Estados Unidos e da Rússia. Então eles precisavam criar novas rotas, novos mercados e novas alternativas. Dentro desse contexto mais amplo, nem todos os países europeus são impactados da mesma forma. Alguns ganham muito, outros perdem bastante, e a maioria fica no ponto intermediário aqui, no meio do caminho. A Irlanda, em especial, ela ocupa uma posição interessante nessa equação. Os dados aqui sugerem que
A Irlanda ela exporta cerca de 1,7 bilhões de euros para os países do Mercosul, representando cerca de apenas 0,31% do PIB do país. Mas lembro que a Irlanda é uma economia bem pequena, insular e altamente dependente do comércio internacional. Diferente dos grandes países, dos países maiores, como a questão da França, da própria Alemanha, ela não possui grandes reservas minerais, nenhum mercado interno robusto ou uma indústria pesada diversificada. O crescimento irlandês, especialmente nas últimas décadas, veio justamente da sua abertura econômica. Foi essa abertura que permitiu dela atrair, então, multinacionais e se tornar um hub de tecnologia, desenvolver setores como farmacêutico, químico, financeiro e de serviços avançados. A Irlanda aprendeu, muitas vezes, da forma mais difícil, que se fechar ao mundo não funciona. Inclusive, vale lembrar que em décadas passadas, a Irlanda tentou adotar políticas mais protecionistas. O resultado foi estagnação, atraso econômico e perda da sua competitividade. Foi só quando o país decidiu se abrir de forma mais agressiva ao comércio internacional e ao investimento estrangeiro que então a economia irlandesa começou de fato a crescer. Feito eu expliquei em outro vídeo que foi da semana passada e eu vou deixar aqui nos cards para quem se interessar em saber mais a respeito disso. Por isso, quando a União Europeia busca esses novos acordos comerciais, a Irlanda tende a enxergar mais oportunidades do que ameaças. Não porque os riscos não existam, mas sim porque o custo de não abrir costuma ser muito maior. Do lado das oportunidades, a gente tem aqui setores exportadores irlandeses que aparecem como grandes beneficiários. A gente aqui está falando dos produtos químicos, farmacêuticos, eletrônicos e também algumas bebidas alcoólicas como o whisky irlandês Jameson. Podem ganhar, então, esse acesso mais fácil ao mercado do sul-americano, da Mercosul, com redução das tarifas e também menos barreiras comerciais. Existe também um efeito indireto importante. Acordos comerciais tornam os países mais atraentes para os investimentos estrangeiros. As multinacionais elas gostam de produzir em lugares que oferecem acesso facilitado a vários mercados ao mesmo tempo. Para a Irlanda, isso reforça um modelo que já funciona, ser a porta de entrada para operações globais. Mas, como quase tudo na economia, não existe almoço grátis. Se alguns setores vão ganhar bastante, outros vão enfrentar vários desafios reais. E o setor agrícola irlandês é o exemplo mais claro disso. A produção de carne bovina e outras atividades agrícolas veem o Mercosul como um concorrente muito forte. Países da América do Sul produzem em larga escala, com custos mais baixos e condições naturais favoráveis. Mesmo com as cotas e limitações de importações, que a gente já vai falar mais, o medo de perda de renda é totalmente legítimo. Estimativas apontam que o setor agrícola irlandês pode enfrentar perdas relevantes que chegam a casa de centenas de milhões de euros. Para comunidades rurais, isso não é só um número abstrato. Significa menos renda, menos empregos e mais pressão econômica. Além do fator econômico, existe também a questão dos padrões ambientais e sanitários. A União Europeia ela segue regras muito rigorosas relacionadas ao bem-estar animal, ao uso de defensivos agrícolas, à rastreabilidade e sustentabilidade. Muitos produtores europeus argumentam que competir com produtos vindos de países com regras menos rígidas criaria uma concorrência desleal. Esse argumento pode até ser verdadeiro em parte, mas também é importante reconhecer que padrões ambientais e sanitários ao longo da história muitas vezes foram usados como mecanismos de protecionismo disfarçado. Regras são sim necessárias, mas também podem servir para fechar mercados e proteger os setores ineficientes dentro da sua economia. A própria história da Irlanda mostra que o protecionismo excessivo cobra um preço alto. Como a ilha isolada, com poucos recursos naturais e mercados internos limitados, a Irlanda precisa ser mais aberta do que países grandes, que possuem territórios, minerais e indústrias diversificadas de autossuficiência maior. Por isso, o debate aqui em torno do acordo do Mercosul e União Europeia não é simples, principalmente para países como a Irlanda. Ele envolve ganhos claros, riscos reais e escolhas muito difíceis. A questão central não é se o acordo é perfeito, porque não é e não existe tal coisa como isso, mas se ele é o melhor do que as alternativas disponíveis. E é justamente a partir desse ponto que a análise precisa avançar ainda mais. Olhando aqui para os mecanismos de proteção, os impactos estimados pela própria União Europeia e o que tudo isso diz sobre o futuro econômico da Irlanda dentro de um mundo cada vez mais instável, quando a gente sai do debate mais emocional e começa a adentrar aqui nos números, fica claro que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não é apenas uma aposta política, mas sim
uma tentativa calculada de reorganizar os fluxos econômicos em um mundo que ficou extremamente hostil e imprevisível. A própria União Europeia reconhece isso nos seus estudos de impacto. Segundo as estimativas publicadas pela própria Comissão Europeia, o acordo pode gerar ganhos econômicos superiores a 70 bilhões de euros até 2040 para o bloco ao longo do tempo aí como um todo, principalmente por meio da redução das tarifas, da expansão de exportação e maior eficiência nas cadeias produtivas. Esses ganhos não aparecem de um dia para o outro, mas funcionam como uma engrenagem. Funciona da seguinte forma: menos barreiras econômicas significa mais comércio. Mais comércio vai significar então mais investimento. E mais investimento implica em maior crescimento. Para países como a Irlanda, esses efeitos tendem a ser amplificados. Isso acontece porque as economias pequenas e abertas sentem mais rapidamente tanto os benefícios quanto os malefícios dessas mudanças no comércio internacional. É como se fosse um barco menor em mar aberto. Ele se move mais rápido, com o vento certo, mas também ele sente mais a questão das ondas. No caso irlandês, os setores mais ligados à exportação de alto valor agregado aparecem então como os vencedores naturais que eu mostrei. Produtos químicos, os farmacêuticos, tecnológicos, representa então uma parcela significativa das exportações do país que pode ser direcionado para esse novo mercado e a Irlanda ganhar bastante. A redução da tarifa e a harmonização de regras técnicas facilita então esse acesso do Mercosul, especialmente ao Brasil, que sozinho representa então aí mais da metade do PIB da região. Além disso, existe um fator muitas vezes ignorado no debate público. Acordos comerciais não servem apenas para vender mais, mas também para reduzir riscos futuros. Ao então diversificar os seus mercados, empresas irlandesas ficam menos dependentes do desempenho econômico de um único bloco ou país. Em um cenário de desaceleração na Europa ou nos Estados Unidos, ter canais ativos na América do Sul pode fazer a diferença entre crescer pouco e não crescer nada. Outro ponto importante é o efeito indireto sobre investimentos estrangeiros diretos. Multinacionais, elas sempre estão avaliando onde instalar fábricas, centros de distribuição e escritórios regionais com base em acesso a mercados ampliados. Um país que oferece portas abertas para a União Europeia, como é o caso da Irlanda, e para o Mercosul, caso esse acordo seja concluído, ao mesmo tempo vai tornar tudo isso ainda mais estratégico. Para a Irlanda, então, que já construiu a sua imagem como hub internacional, isso significa que um reforçamento da sua vantagem competitiva que não aparece imediatamente nos números, mas que vai pesar muito nas decisões de longo prazo. Por outro lado, os riscos para a agricultura não podem ser tratados como algo secundário. A produção de carne bovina, por exemplo, tem um peso econômico e cultural relevante em regiões rurais na Irlanda. A União Europeia, ela mesma já reconhece esse problema e, por isso, incluiu aqui no acordo mecanismos de proteção específicos para o setor agrícola. As chamadas, então, salvaguardas permitem que tarifas sejam reintroduzidas temporariamente caso as exportações causem danos graves aos produtores locais, o que, na prática, funciona, então, como um freio de emergência. O problema é que freios de emergência, eles não necessariamente resolvem a questão da estrada esburacada. Eles evitam que acidentes graves possam acontecer, mas eles não eliminam o desconforto do trajeto. Por isso, muitos críticos estão argumentando que, além do acordo, será necessário apoio interno aos agricultores, seja por meio de subsídios, dos incentivos à modernização ou até mesmo transição para modelos mais sustentáveis. Afinal, a União Europeia ela já costuma se posicionar como uma referência global nos padrões ambientais e sanitários. Isso inclui regras rígidas de bem-estar animal, controle de defensivos agrícolas e rastreabilidade de produção. No discurso oficial, essas exigências garantem qualidade, segurança alimentar e sustentabilidade dentro do continente. No entanto, como já foi mencionado, existe uma linha tênue entre proteção legítima e protecionismo disfarçado. Ao longo da história econômica, padrões técnicos foram frequentemente usados para barrar produtos estrangeiros sob o argumento da questão de qualidade, quando o verdadeiro objetivo era apenas proteger os seus produtores locais. Isso não significa que as preocupações ambientais sejam inválidas, elas são reais e importantes, mas também não dá para ignorar que países em desenvolvimento eles enfrentam desafios diferentes e muitas vezes produzem com custos menores não apenas pela questão das regras mais flexíveis, mas também por condições naturais mais favoráveis e também da sua economia em escala. Outro ponto pouco discutido é o impacto geopolítico de um acordo. Em um mundo cada vez mais fragmentado, com tensões comerciais, com as suas guerras e disputas por influência,
ampliar suas alianças econômicas é também uma forma de ganhar relevância política. Para a União Europeia, fortalecer esses laços com a América do Sul vai reduzir então a sua dependência de potências que passaram a usar o comércio como uma arma política. Nesse sentido, o acordo Mercosul-União Europeia funciona quase como se fosse um seguro. Ele não elimina os riscos, mas cria alternativas, e em economia, ter alternativas é uma das formas mais eficientes para você reduzir a sua vulnerabilidade. Para a Irlanda, estar inserida nesse movimento é quase uma necessidade estrutural. O país já depende fortemente de multinacionais, exportações e fluxos internacionais de capital. Qualquer retração global afeta diretamente a sua economia. No fim das contas, o acordo Mercosul-União Europeia é um retrato claro da economia global atual, cheia de contradições, com ganhos e perdas coexistindo ao mesmo tempo. Para a Irlanda, ao diversificar mercados, reduzir dependências perigosas e se posicionar estrategicamente em um mundo mais instável, ela vai então tender a ganhar mais do que ela vai perder. Mas esse ganho não será automático e muito menos indolor. Ele exigirá ajustes, debates internos e políticas bem desenhadas. O mais importante é entender que acordos comerciais não são soluções mágicas. Eles são apenas ferramentas. E como toda e qualquer ferramenta que exista no mundo, o resultado depende de como elas são usadas. Mas o grande ponto é que a Irlanda já mostrou no passado que sabe usar a abertura econômica a seu favor. O desafio agora é repetir essa habilidade em um cenário global que está muito mais complexo. E é exatamente por isso que esse debate importa e é tão relevante. Não apenas como política comercial, mas como escolha de futuro. Se esse conteúdo te trouxe um pouco mais de clareza sobre essa questão do acordo, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo para ajudar esse vídeo a chegar em cada vez mais pessoas e assim ajudarmos a gente aqui a fazer esse canal crescer. Agora, para acompanhar mais essas análises profundas, caso você assim deseje, toda semana a gente tem uma newsletter semanal aqui. Você pode se inscrever gratuitamente pelo link aqui embaixo na descrição, onde por lá a gente ensina tudo o que você precisa saber sobre organizar financeiramente, sobre investimento, sobre oportunidades para quem reside na Irlanda. Ou ainda, você pode estar delegando todo esse trabalho de finanças e investimentos para uma pessoa profissional qualificado que vai te ajudar a conseguir realizar os seus objetivos de vida, seja lá quais eles forem. Comprar uma casa na Irlanda, investir para sua aposentadoria ou qualquer outro objetivo. Para isso, basta você agendar uma reunião gratuita pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição para a nossa consultoria e por lá a gente vai conversar para entender mais a sua situação e ver como a gente melhor pode te ajudar. No entanto, se ainda não chegou no seu momento de contar com uma consultoria personalizada, você pode e deve sempre continuar aprendendo sobre os melhores investimentos para quem mora na Irlanda com essa playlist que vai estar aí na tela e eu te aguardo por lá.